A gente volta a falar agora sobre esse assunto com o professor de Relações Exteriores da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Vitélio, mais uma vez, Estados Unidos reafirmando a intenção de retirar os palestinos da faixa de Gaza. Em que medida esse plano, Vitélio, coloca em risco qualquer acordo de paz nessa região? Olha, Carol, primeiro não é possível retirar 2 milhões de pessoas à força. A retirada forçada é um crime de guerra, ou seja, o mundo assistiria Estados Unidos e Israel cometerem juntos um crime de guerra. Essas pessoas, elas são descendentes de pessoas que estão ali há milhares de anos. Não tem para onde elas irem, né? Como é que o Egito vai receber 500 mil, 1 milhão de pessoas? O general Sisi, que governa o Egito, é um inimigo da Irmandade Muçulmana que governava aquele país antes dele e que é uma aliada do Hamas. A Jordânia também não tem como receber. 70% da população da Jordânia já é de palestinos. O rei Abdullah II é casado com uma palestina, mas ele é um monarca colocado ali pelos britânicos. Se houver muita migração de palestinos para aquele país, o rei pode cair. Então, para onde eles iriam, né? Porque esses são os países aventados pelo Trump. A reconstrução da faixa de Gaza, ela precisa ser feita, mas ela precisa ser feita com os palestinos lá dentro. E retirar os palestinos e ainda por cima não deixar eles voltarem, que seria o plano do Trump, não faz sentido de um ponto de vista realista, Carol. E até agora isso parece ser uma estratégia de negociação do Trump para trazer outros países do Oriente Médio à reconstrução da faixa de Gaza, como a Arábia Saudita, por exemplo. Mas a diplomacia e o próprio Trump têm insistido nesse ponto que não é aceito por nenhum país árabe, Carol. Vitélio, qual seria então a solução para a gente caminhar para outras fases desse cessar-fogo e para um acordo de paz no Oriente Médio? A gente vê essas ameaças vindas por parte do governo dos Estados Unidos. Quem poderia ser esse ator capaz de mediar esse conflito na região? Bom, primeiro, não parece que esse acordo de cessar-fogo vai levar a uma guerra prolongada nem com o Hamas, nem no restante do Oriente Médio, né? Há pouco você falava do Hezbollah dando um ultimato para as forças de Israel saírem do Líbano. Ontem, no encontro entre o Netanyahu e o Marco Rubio, ficou claro que Israel deve voltar a atacar o Irã nesse ano. Inclusive, o Netanyahu disse que vai terminar o serviço, ou seja, atacar a infraestrutura nuclear do Irã, que não foi atacada no ano passado, quando Israel revidou os 2 bombardeios do Irã a Israel. Israel ainda pensa que pode substituir o regime do Irã, né? Então, o regime dos ayatollahs, atualmente o Khamenei, e os Estados Unidos buscam um novo acordo de paz com o Irã, lembrando que o Trump, no primeiro mandato, saiu do acordo nuclear com o Irã. Por que eu estou falando do Irã? Porque é o Irã que promove, que sustenta esses grupos, então o Hamas, o Hezbollah, os Houthis do Iêmen, a Jihad Islâmica na Palestina, 70% ou mais dos recursos desses grupos vêm do Irã. Então, Israel tenta atacar a fonte dos recursos, a fonte do apoio internacional, mas a intenção seria que o regime caísse, como aconteceu na Síria com o Bashar al-Assad. Agora, não há nenhuma perspectiva de paz negociada nesse sentido. A paz do governo Trump e do governo Netanyahu é a paz pela força, Carol. Inclusive, trago aqui, professor Vitélio, aspas do que disse Marco Rubio, justamente nessa referência ao Irã. Por trás de cada grupo terrorista, por trás de cada ato de violência, por trás de cada atividade desestabilizadora, por trás de tudo o que ameaça a paz e a estabilidade para milhões de pessoas que chamam esta região de lar, está o Irã. E aí um outro ponto que eu trago também para a nossa conversa, professor, é o fortalecimento de Benjamin Netanyahu. Em que medida ele fica mais fortalecido com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e esse alinhamento entre os dois. Lembrando que Benjamin Netanyahu foi o primeiro líder estrangeiro a visitar Trump na Casa Branca. Totalmente fortalecido. O Trump promete ser o presidente dos Estados Unidos mais pró-Israel na história. Lembrando que os Estados Unidos são o país que mais apoiaram Israel desde a sua fundação. São mais de 280 bilhões de dólares transferidos dos Estados Unidos para Israel. Os Estados Unidos ajudaram Israel a desenvolver o Domo de Ferro, que protege o país de ataques com foguetes de grupos terroristas e países vizinhos.
Então, fortalece muito o Netanyahu. Nós já vimos essa relação no primeiro mandato do Trump, quando o Netanyahu estava fazendo assentamentos na Cisjordânia, mais de 500 casas. No final do governo Obama, o Obama deixou passar uma resolução do Conselho de Segurança condenando esses assentamentos. O Trump tomou posse e não fez nada. E, nesse momento, a diplomacia do governo Trump na ONU defende que Israel tem, aspas, direito bíblico às terras na Cisjordânia. Então, nós veremos uma parceria muito forte entre os dois líderes e isso fortalece, sim, o Netanyahu e a sua permanência no poder, Carol. E para a gente encerrar aqui, professor, falar um pouco sobre o futuro dessas negociações, desse acordo de paz, desse cessar-fogo que a gente está acompanhando entre Israel e o Hamas. Estamos na expectativa de uma segunda fase para que entre em vigor. Negociações serão feitas. O que a gente pode esperar dos próximos dias, tendo também no nosso radar as declarações de Trump, agora enfatizadas por Marco Rubio, no que se refere aos planos para o território da faixa de Gaza? Esse é um outro assunto em que há mensagens dúbias. O Trump tinha dito que se todos os reféns não fossem devolvidos até meio-dia de sábado passado, o cessar-fogo não precisaria perdurar, era possível voltar às hostilidades. O Netanyahu aceitou 3 reféns de volta no sábado. Em troca disso, em troca dos reféns, libertou 369 prisioneiros palestinos, mas convocou uma reunião do seu Conselho de Segurança justamente para discutir o retorno da guerra. Existe uma pressão dentro do gabinete do Netanyahu para não ter uma segunda fase, que é a próxima fase desse cessar-fogo, que começaria no dia 2 de março, porque o seu ministro, o Smotrich, sairia do governo e levaria 8 cadeiras com ele. O Ben-Gvir já saiu e levou 6, então o Netanyahu cairia, Carol. Agora, ontem, o Marco Rubio disse que a segunda fase vai acontecer. Nós não sabemos como isso vai ser negociado dentro do governo Netanyahu, mas nós sabemos que o governo quer ter todos os reféns de volta antes de cumprir o que Netanyahu prometeu, que é tentar eliminar o poder militar do Hamas e o poder político na faixa de Gaza, Carol. Eu falei que íamos encerrar, mas só mais uma questão, professor. Mais uma vez, você se refere a mensagens dúbias por parte do governo dos Estados Unidos. O que está por trás dessa estratégia? Olha, pode ser uma estratégia de negociação, mas também pode ser desencontro das diferentes figuras que fazem parte do governo. O Pete Hegseth, secretário de Defesa, e o Marco Rubio, secretário de Estado, o próprio J.D. Vance, que foi para a Europa criticar os europeus e acabou tendo o efeito contrário de fazer com que os europeus, inclusive na Alemanha, se unissem por uma causa, por um partido que se opõe à AfD, que é o partido que o J.D. Vance defendeu, é um partido, inclusive, que minimiza o nazismo na Segunda Guerra. Em cada momento há retificações das declarações e isso pode ser, sim, uma estratégia, mas também pode ser apenas um desencontro dos atores nesse início de mandato do Trump, Carol. Professor Vitélio Brustolin conversando conosco sobre os destaques dessa agenda internacional de segunda-feira e dos próximos dias, né, professor? Mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Até logo.